Bom, primeiramente, bom dia. Para mim é uma grande satisfação estar podendo contribuir aqui com esse curso, por meio dessa videoaula. Agradeço o convite do professor João Pacheco. Como ele disse aí na apresentação, eu sou graduado em Ciências Sociais pela UF, fiz mestrado e doutorado aqui no Museu Nacional e trabalhei com uma das situações de maior conflitualidade territorial no contexto brasileiro, né, que são dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, antigo estado de Mato Grosso, né, grande parte da história do século XX. E o que eu gostaria de compartilhar aqui hoje, então, com vocês, é justamente uma proposta, né, que eu venho elaborando já há algum tempo, em diálogo com o professor João Pacheco e outros colegas da antropologia social, que é de como fazer uma antropologia do território, né? E o que é uma antropologia do território? É uma antropologia que considera o território como uma categoria-chave para pensar as relações sociais, entendidas como relações de poder, como relações de significação e como processo histórico. Então, o conceito de território, tal qual nós desenvolvemos e nós tentamos construir, é uma categoria essencialmente histórica, né? Então, há uma relação de conversão entre tempo e espaço, né? Espaço é tempo, tempo num certo sentido também é espaço. E essa proposta de antropologia do território, ela possibilita duas contribuições que eu considero como fundamentais, né? Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista epistemológico, né? Nesse sentido uma contribuição teórica, mas também uma contribuição política. E qual é essa contribuição política? É a possibilidade de uma crítica descolonial, emancipatória, da história oficial e da cartografia oficial, né? Lembrando que tanto essa história oficial quanto essa cartografia oficial não são apenas formas de saber, formas de conhecimento. Elas são também formas políticas de gestão e ordenamento territorial no presente, tá? Então, dificilmente se pode pensar a forma como a sociedade está territorialmente organizada nos dias de hoje sem levar em consideração que essa história oficial e essa cartografia oficial são instrumentos de poder que ajudam a hierarquizar a sociedade, a ordenar a sociedade de acordo com determinados interesses e realizando uma determinada distribuição concentradora de recursos, de poder e de status dentro da nossa sociedade. Então, da forma como eu entendo essa antropologia do território, ela tem também como contribuição e como função realizar uma crítica dessa dimensão política da história e da cartografia oficial, tá? Bom, eu vou tentar dividir aqui a minha contribuição em três partes. Em primeiro lugar, vou fazer uma apresentação rápida de algumas categorias, de alguns conceitos que eu considero que são importantes exatamente para a gente pensar o território de uma perspectiva que não seja naturalizante, né? Ou seja, o território ele é um permanente processo de transformação, né? E como o território, em grande medida, é uma das expressões da própria sociedade, do fazer-se da própria sociedade, ao transformar o território, a sociedade está também transformando a si própria, né? Então, essa antropologia do território, ela possibilita que nós visualizemos formas muito específicas do fazer-se permanente, da transformação permanente da sociedade, seja no sentido da produção de formas hierárquicas, centralizadoras e de relações de dominação, seja no sentido da produção de formas autonômicas e libertadoras, mesmo que de forma ainda ensaística e provisória, de organização social. Então, eu vou tentar falar um pouquinho, né, de algumas categorias que são importantes para a gente analisar e pensar o território.
E, no segundo momento, eu vou tentar trabalhar a partir de alguns exemplos da história indígena e da história dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, como essa história indígena, ela questiona tanto a narrativa historiográfica oficial, quanto, num certo sentido, a própria cartografia oficial e a nossa imagem de formação da própria sociedade brasileira, da nossa percepção do que é a nação. E, por outro lado, como esse processo histórico, né, que relaciona uma história indígena à história da formação do Estado-nação, é também permanentemente trazido como um componente fundamental do conflito territorial nos dias de hoje, né? Então, o que eu vou tentar trazer enquanto contribuição à luz dos dados etnográficos de uma espécie de etnografia regional é justamente como a experiência contemporânea dos povos indígenas na luta pela, e aí usando uma categoria do próprio discurso indígena, retomada dos territórios, ela é parte de um movimento muito mais longo de conflito estrutural entre diferentes concepções de território, ou seja, de diferentes territorialidades, e, por outro lado, de diferentes tipos de relação social e de relação de poder. Basicamente, entre um processo de territorialização concebido como um processo de hierarquização, que é justamente a forma como o Estado Nacional concebe o ordenamento do território e a apropriação do território, né? Todo o processo de territorialização é um processo de produção de hierarquias sociais. E, do ponto de vista indígena, como esse mesmo processo de territorialização hoje manifesta sob a forma das retomadas, são tentativas de construção de espaços de autonomia, né? De espaços de autonomia também entendida num sentido muito plural, né? E justamente esse embate entre o processo de hierarquia, de hierarquização e de autonomização, né? Por meio das relações espaciais, esses processos são embebidos em significações muito contraditórias, né? E aí é importante levar em consideração como a cultura é um componente fundamental, mas a cultura ela é essencialmente histórica e ambígua, né? Os mesmos símbolos podem ter diferentes tipos de interpretação e significado, né? E, dependendo do contexto histórico, expressarem posições e aspirações completamente diferentes. Mas, enfim, eu vou então passar aí para a primeira parte, que é justamente falar um pouco das categorias e, mais do que isso, né, despertar a atenção, despertar a nossa sensibilidade para como determinadas relações espaciais, elas também são indicativas das relações sociais, tá? Bom, então, tem 4 categorias que eu considero como chaves de uma antropologia do território, que é a distinção entre espaço-território, territorialidade e territorialização, que deve ser entendida na realidade como uma categoria dialética, ou seja, territorializar é necessariamente desterritorializar. Não existe uma situação de territorialização que não seja uma situação de desterritorialização e vice-versa, né? Então não é uma categoria absoluta. Toda vez que existe um processo de territorialização, nesse mesmo processo está implicado algum processo de desterritorialização e vice-versa. Toda vez que você desterritorializa, você também está territorializando. A questão é qual o ponto de vista que é assumido, né? Ou quais são os pontos de vista que são retratados dentro desse processo de territorialização. Bom, espaço. Espaço, no sentido mais genérico que eu vou considerar aqui, depois vocês vão poder entender melhor o porquê essa distinção entre espaço e território. Espaço é a extensão ou uma determinada extensão do mundo material, do mundo natural e social, né? Então, o espaço é uma categoria essencialmente plástica, né? Ele apenas indica o quê? Um conjunto de limites que vai recortar uma parte de uma totalidade que é o próprio mundo. Bom, isso é importante por quê? Porque o conceito de espaço não é apenas um conceito sociológico, né? É um conceito muito mais amplo que serve de base para toda a forma de organização da nossa percepção do próprio mundo. Mas, para além do espaço, o conceito de território é um conceito fundamental,
né? Só que como é que eu defino o território? Eu não defino o território apenas sob o aspecto político, né? Eu acho que uma das melhores formas que tem para a gente definir o território é justamente definir o território como um espaço que é controlado por uma determinada sociedade. É aquilo que ela consegue controlar e, por meio desse controle, ela se estrutura e se projeta, né? Então, num certo sentido, e isso é uma afirmação da própria antropologia social mais clássica, funcionalista, nenhuma sociedade existe sem ter uma estrutura territorial, né? Então, em grande medida, a sociedade está expressa, ela está embebida no território no qual ela se projeta e no qual ela se institui. Então, o território é essencialmente um espaço de instituição social nesse sentido amplo, né? Pois é o espaço no qual essa sociedade se estabelece e se realiza. E territorialidade, em grande medida, tem um outro sentido. Qual é o sentido da territorialidade? É a da percepção sociocultural que cada sociedade ou cada grupo social vai produzir sobre o seu lugar no espaço. E, por fim, os conceitos de territorialização e desterritorialização vão ser entendidos como o processo histórico de produção dos limites territoriais de uma determinada sociedade, tá? Então, veja bem, num certo sentido, o território e territorialidade, elas são sempre o produto desses processos de territorialização e de desterritorialização, tá? Então, quando a gente está falando do território, a gente pode, das territorialidades num certo sentido, a gente está falando de produtos desse processo de territorialização e desterritorialização, que na realidade é essencialmente histórico, né? E que por isso assume também um caráter permanente, né? No sentido que eles nunca se esgotam, né? Todo o processo de territorialização e de desterritorialização ele sempre resulta num determinado território que pode ser objeto de novos processos de territorialização e de desterritorialização. E por outro lado, significa também que o próprio território ele não é unitário, né? Quer dizer, a partir do momento que existem diferentes percepções sobre o que é o território, né, todo o território é lugar de múltiplas territorialidades, né? Então, esse caráter múltiplo e não unitário do território, né, que alguns autores aí na geografia vão chamar de multiterritorialidade, é uma dimensão extremamente importante para a gente poder perceber como esse processo histórico de construção dos territórios se realiza. Um segundo aspecto, né, e aí um segundo conjunto de categorias que são extremamente importantes, é a das relações espaciais, né? E essas relações espaciais, elas são, num grande sentido, a porta de entrada para a análise do território. Por quê? Porque todo o processo, como eu disse, de territorialização e de desterritorialização, né, ele tem uma forma muito específica de materialização, que é o que eu chamo de relações espaciais, né? E o que são as relações espaciais propriamente ditas? São formas de organização e de disposição dos atores sociais, das instituições dentro do espaço. É a forma como ele vai apresentar e construir os seus limites de um ponto de vista, digamos assim, geométrico, né? Então existem aí pelo menos 4 relações espaciais que são fundamentais para a gente pensar uma análise do território. São as relações de continência, ou seja, relações em que uma determinada entidade pode estar contida dentro de outra. Então, um exemplo simples, vocês podem pensar, o município do Rio de Janeiro está contido dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, essa relação política administrativa, do ponto de vista espacial, é uma relação de continência, tá? As relações de adjacência, e aí a gente pode pegar o mesmo exemplo, São Paulo é um estado adjacente ao Rio de Janeiro, né? É uma relação espacial determinada. As relações de interseção e de sobreposição, e aí a gente pode pegar um exemplo administrativo, sobreposição de unidades de conservação e terras indígenas.
é um outro exemplo de relações de sobreposição, em que um determinado território, uma determinada unidade territorial se sobrepõe à outra. E, finalmente, as relações de conectividade e relações de disjunção. Relações de conectividade são relações essencialmente multiterritoriais. Então, se vocês pensam pela lógica dos pontos e das linhas, por exemplo, uma determinada ferrovia pode conectar um porto que está numa cidade como o Rio de Janeiro a uma cidade do interior. Então, essas relações de conectividade, elas são relações que passam essencialmente pelo quê? Pelo desenvolvimento de uma determinada infraestrutura logística, né? De qualquer natureza, ferroviária, hidroviária, tá? Aeroviária, e assim, rodoviária e assim sucessivamente. Mas também as relações de disjunção, que aí sim são relações essencialmente de natureza política e que na realidade podem ser relações de conflito de diferentes escalas, mas que vocês podem pensar aqui qualquer tipo de relação, de fronteira interestatal, né? Então, uma fronteira internacional, por exemplo, é claramente uma relação de disjunção espacial. Ali você tem um limite que não pode ser transposto sem uma série de regulações ou sem incorrer em algum ato considerado como um ato de transgressão de direitos, tá? Então, num certo sentido, esses diferentes tipos de relação espaciais, elas vão estar manifestas, tá? E elas são a forma de materialização de relações sociais, de relações de poder, né? Então, esse componente é um componente essencial para ser levado em consideração quando a gente está pensando no território, porque o território não é apenas a existência de determinados limites, né? Quando a gente vai analisar o território, a gente pode pensar o território a partir dessas relações espaciais, ou seja, como um determinado território se coloca nas relações de adjacência, continência, se ele está englobado ou não dentro de outras unidades políticas e administrativas, se ele está em relações de conectividade ou não com determinados tipos de infraestrutura que necessariamente apontam para fluxos de diferente natureza, econômicos, socioculturais, de mercadoria, etc. E as relações de disjunção e de separação, que são necessariamente relações de conflito, de soberania ou de autonomia, né? Soberania do ponto de vista estatal, stricto sensu, e autonomia aí num sentido mais amplo, que pode inclusive englobar esse sentido de soberania estatal. Então, essas relações espaciais, elas são também categorias estratégicas para que nós possamos pensar esse processo de territorialização, tá? Como um processo histórico. E por fim, para concluir a exposição dessas categorias teóricas-chave, a gente precisa pensar que o processo de territorialização e desterritorialização e essas relações espaciais, elas são necessariamente relações de poder e de significação. Tá? Então, em grande medida, quando a gente fala, por exemplo, de um processo de territorialização que vai gerar, por exemplo, reservas indígenas, como no caso do Brasil, essas reservas indígenas, que são, num certo sentido, relações de disjunção, você está separando a população, parcelas da população indígena e fechando essas populações dentro de determinados limites, elas expressam uma relação de poder, né? Quando você intervém, a intervenção estatal para separar essa população e criar limites determinados para essa população e chamar esses limites de uma terra dos índios, num determinado momento, de uma reserva, de um centro agrícola ou posteriormente de uma terra indígena, é uma relação de poder, né? Assim como é também a produção de determinados espaços econômicos, espaços de troca e assim sucessivamente. Então, essas relações de poder e de significação, elas podem ser expressas, e frequentemente são, nessas relações espaciais e nesse processo de territorialização. E eu particularmente gosto de pensar exatamente como essas relações de poder, elas podem estar oscilando, obviamente que elas não se esgotam nisso, né? Mas elas oscilam fundamentalmente entre duas grandes formas, que são exatamente os processos de hierarquização
né? Hierarquização social, política e econômica, ou seja, de produção de relações de autoridade, produção de relações de classe, centralização do poder político, né, que acompanham o processo de formação do Estado Nacional, e de processos autonômicos, que normalmente são os processos que tendem-se a construir esses espaços fora dos limites da soberania estatal e do poder estatal. Tá? Então, assim, essas categorias são as categorias que eu considero que são chave para pensar o processo de formação do território, os processos de territorialização e as relações espaciais no sentido amplo do termo. Bom, agora então eu gostaria de gastar um tempinho aí falando justamente do exemplo dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, que eu considero que é um exemplo emblemático, não apenas do ponto de vista da história indígena e como ela nos permite problematizar, em grande medida, a narrativa oficial, a narrativa historiográfica oficial da formação da sociedade brasileira, mas também pela importância que a própria região em que esses povos indígenas estão localizados tem para a formação do Brasil enquanto um Estado-nação. Né? Então, se a gente for pegar aí os dados gerais, né? O Mato Grosso do Sul, comunidade administrativa do Estado brasileiro, ele foi parte da província de Mato Grosso e depois do Estado de Mato Grosso durante grande parte da história da colonização e da formação do Estado Nacional brasileiro. Essa região, hoje, né, que pega aí Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e um pouco mais ao norte também, uma parte da Amazônia Legal, é talvez uma das grandes áreas, das áreas mais importantes do ponto de vista da expansão econômica brasileira pós-Revolução Verde, pós-64. Então, sempre foi concebida, do ponto de vista histórico, essa região como uma área estratégica para a exploração de recursos naturais e para a produção agrícola. E essa missão, que já vai estar, digamos assim, ventilada lá no final do século XVIII pelos primeiros colonizadores portugueses que falavam da importância de assegurar essa região de fronteira para o Estado brasileiro, né? Essa missão está se concretizando em grande medida. Hoje, né, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso e uma parte da Amazônia Legal, ali ao norte de Mato Grosso, estão perfeitamente integradas dentro de uma estrutura produtiva e sociopolítica, né, que é estratégica para o funcionamento da economia brasileira. Né? Produção de soja, produção de cana, produção de gado, extração de madeira, enfim, infraestrutura logística, conexão, né, por meio das rodovias com outros países para realizar comércio internacional. Enfim, tem uma série de atividades legais e ilegais que passam por essa região, né? E, obviamente, foi o palco da principal guerra da América do Sul no século XIX, né? Que foi a Guerra do Paraguai, né? Que envolveu aí um conflito, né? Brasil, Paraguai, Argentina, Inglaterra, enfim, foi uma guerra de dimensões continentais, né? Ou mundiais, num certo sentido, e que é um outro componente fundamental para a delimitação das fronteiras, né? Então, fazendo um resumo esquemático, se a gente pegar o mapa do Brasil hoje, né, em resumo, qual seria a narrativa historiográfica, cartográfica oficial? Bom, o Brasil começou a ser colonizado, foi descoberto há 500 anos atrás, né? A partir do momento dessa descoberta, o Brasil foi progressivamente estabelecendo essas fronteiras, e essas fronteiras, elas necessariamente foram construídas em determinadas narrativas mais etnocêntricas e racistas pelo combate justo contra os povos indígenas e pela expulsão, e em narrativas mais românticas e vitimistas e digamos assim, autocríticas, elas vão entender que ocorreu um genocídio que provocou o desaparecimento desses povos indígenas. Mas, de maneira geral, a narrativa
que se estabelece sobre a formação do Brasil enquanto nação é uma narrativa linear, né? Não há espaço, né, na representação historiográfica e cartográfica, pelo menos não na historiografia e cartografia oficial, para representar as diferentes experiências dos povos indígenas no controle do território brasileiro, né? De maneira geral, é quase que como a chegada dos portugueses e a chegada dos espanhóis nas Américas tivesse feito cessar qualquer tipo de controle e qualquer tipo de autonomia dos povos indígenas, né? E imediatamente estabelecido uma relação de soberania e de poder, de controle político desses territórios pelos colonizadores. Bom, isso daí tem uma série de desdobramentos, né? Por quê? Porque essa ideia, essa invisibilização da longevidade da ocupação territorial indígena e das experiências de autonomia, ela vai se refletir numa negação, inclusive, né, que passa aí em toda a discussão da reforma constitucional que se tenta fazer nos dias de hoje, justamente para indicar, né, ou para legitimar, ou deslegitimar, do ponto de vista indígena, a própria ocupação indígena. Ou seja, você nega a existência de toda uma série de territorialidades indígenas ao longo do processo de colonização, porque essas territorialidades teriam desaparecido por conta do processo de colonização e, no máximo, vai se reconhecer a existência de pequenos remanescentes, de pequenas microsociedades isoladas no meio da Amazônia. Bom, o que eu tento trazer, né, como reflexão crítica? Em primeiro lugar, é preciso problematizar essa narrativa historiográfica e cartográfica oficial, tá? E para isso, a análise cartográfica e a análise do território, ela é fundamental. Então, uma das experiências que eu tive, por exemplo, ao produzir um artigo que trata sobre esse tema, foi justamente mostrar, a partir de uma série de fontes muito diversificadas, tá? Tanto narrativas indígenas, quanto documentos coloniais portugueses e alguns espanhóis, quanto mapas militares, mapas de etnógrafos e antropólogos, que quando são cruzados e usados como fonte para se produzir uma cartografia, e cruzados especialmente com vários outros tipos de narrativa, seja colonial, seja indígena, é possível perceber, em primeiro lugar, que o processo de estabelecimento dos limites propriamente ditos do Estado Nacional são completamente recentes, né? Então, nessa região do Mato Grosso, por exemplo, né, da antiga província do Mato Grosso, final do século XIX e início do século XX, né, quando nós representamos os pontos de ocupação indígena e os pontos de ocupação colonial, a relação que se consegue estabelecer é uma relação de completa periferia das instituições coloniais com relação aos núcleos de ocupação indígena. Então, para que nós possamos visualizar, nós temos a linha de fronteira, né, que é a fronteira idealizada, por exemplo, pelo Estado Nacional Brasileiro, que divide o território, né, colonial de Portugal e depois do Brasil em determinado momento, e o território colonial da Espanha e dos Estados sul-americanos pouco depois. Mas efetivamente os pontos de ocupação no final do século XIX e início do século, no final do século XVIII e início do século XIX, quase todos esses pontos de ocupação nessa região eram efetivamente de assentamentos indígenas, né? Existiam muito poucas instituições, sejam militares, sejam econômicas, do poder colonial dentro dessa região, né? Especialmente na região, que é a região que eu estudo, do Rio Paraguai, né? Que corta grande parte aí do Mato Grosso do Sul e do próprio Paraguai. Então, essas relações, né, espaciais, né, e essa construção da imagem do Estado Nacional que projeta para o passado uma fronteira que muitas vezes é muito recente, é parte de um processo de construção da ideia da imemorialidade do próprio Estado, né, da antiguidade do próprio Estado,
levando-se em consideração que um dos fundamentos legais essenciais do direito de propriedade, do direito de soberania, é o direito de ocupação. Ou seja, quem chegou primeiro, né? Quem ocupou primeiro um determinado espaço e o transformou em território. Então, essa produção permanente da antiguidade, da imemorialidade e da anterioridade da ocupação, ela faz parte de uma lógica da reafirmação permanente do direito de propriedade e soberania, né? Então, a problematização do processo histórico cartográfico de produção dos limites, ela é um componente fundamental, porque é um pilar essencial do poder colonial e do poder político que se assenta na ideia da legitimidade derivada do direito de ocupação, tá? Do direito de ocupação primitiva e memorial, enfim, o termo que nós queremos utilizar. Mas o que eu acho fundamental a partir dessa experiência é que, além desses pontos de ocupação isolados, né, um componente fundamental é que, na realidade, essas sociedades indígenas, elas tinham um sistema político muito complexo, baseado num conjunto de relações de aliança e dominação, tá? Relações de reciprocidade simétrica e também de reciprocidade assimétrica, num certo sentido, que é, em grande medida, excepcional, no meu entendimento, pelo menos na América do Sul, e que, na realidade, se construiu como um sistema político às margens de vários impérios, né? Tanto do antigo Império Inca, existem fontes que remetem a esse processo de ocupação, de formação lá para trás, antes, né, no período pré-colombiano propriamente dito, mas especialmente durante o processo de formação, né, de tentativa de colonização pelos espanhóis e portugueses. Então, esse processo de colonização não foi um processo fatal, determinístico, em que os colonizadores estavam necessariamente fadados a controlar o território e estabelecerem o poder soberano nessa região. Muito pelo contrário, esse processo de colonização teve como um dos seus, digamos assim, entre aspas, porque não é justamente efeito, né, mas uma das suas manifestações, justamente a formação de um amplo sistema interétnico indígena, que estava organizado por um sistema de alianças muito específico entre determinados povos, né, que são conhecidos aí na etnologia como Guaicuru, Caduel, Guaná, que aí engloba os Terena que eu estudei, e outros povos da região, Guarani, e vários outros grupos que são ou considerados extintos, né, do lado brasileiro, ou que na realidade foram ressituados, inclusive do ponto de vista social mesmo, né, pela sua própria trajetória, dentro de outros grupos étnicos, né, modificando seus etnônimos, adotando etnônimos de outros grupos, que é um fenômeno muito recorrente nessa região. Então, esses três grupos, especialmente, né, Guarani, Guaicuru, Caduel e Guaná, Terena, vou utilizar assim entre aspas, só para indicar, num certo sentido, a trajetória desses etnônimos, eles mantinham relações entre si, ao mesmo tempo de aliança política, né, mas também relações de dominação, né? E esse sistema político, ele controlou um amplo território. Os portugueses são muito categóricos, e é tão categórico que um deles ele utiliza a seguinte expressão: os índios Guaicuru, eles têm um amplo país devoluto entre dois rios, digamos assim, um em Mato Grosso e o outro praticamente seria a parte sul do Mato Grosso do Sul. Então, a percepção que o Estado tem nesse momento, especialmente no final do século XVIII, é justamente de indicar a existência de um país sob controle indígena. Obviamente, existia uma série de dificuldades de conseguir retratar e reconhecer, né? Por um lado, né, usando aí metaforicamente ainda, né, essa ideia do país Guaicuru, utilizado pelos colonizadores portugueses, vai ser reconhecido em 1791, quando os portugueses assinam um tratado, né? Eles vão assinar um tratado com os Guaicuru de paz e de aliança para combater o avanço espanhol na região. E esse processo é extremamente interessante, por quê? Porque, na realidade, a partir do momento que
os Guaicurú assinam esse tratado com os portugueses, né, ou um pouquinho antes, começa a avançar a construção de unidades militares e fazendas públicas coloniais na região. Então, começam a ser produzidas determinadas relações de adjacência e conectividade dos povos indígenas dessa região, que até então não existia, né? E começa a se avançar a presença portuguesa e depois brasileira dentro desse território que era completamente hostil e que é controlado por esses indígenas. Então, esse exemplo, né, é extremamente interessante. Por quê? Porque, por um lado, né, se autoriza a presença desses espanhóis, perdão, desses portugueses dentro desse território, mas, ao mesmo tempo, essa aliança político-militar ela é direcionada para impedir o avanço espanhol, que atacava esses grupos indígenas, especialmente os Guaicurú e os Guaná, né? E que também reivindicavam essa região como parte do Império Espanhol, né? Então, desde o início da colonização, por conta do Tratado de Tordesilhas, já existia um duplo conflito, né, ou um triplo conflito, se a gente quiser categorizar, por conta da sobreposição de reivindicações que esses tratados vão gerar. Você vai ter um conflito entre o Estado espanhol e o Estado português, porque cada um desses estados vai reivindicar a soberania sobre esse território. Existe um conflito entre os Guaicurú, por exemplo, e os espanhóis e os portugueses. E existe um conflito de sobreposição entre os próprios indígenas, entre diferentes tipos de grupos indígenas. Então, é um triplo conflito que permite com que esses diferentes atores que tentam disputar e controlar a região estabeleçam alianças, às vezes, muito improváveis, né? E é interessante observar, as fontes portuguesas também são bem ricas nesse sentido. Os Guaicurú, eles só conseguiram estabelecer uma grande hegemonia por duas grandes razões, né, que toda a documentação histórica aponta. Por um lado, uma relação de hegemonia político-militar que eles adquiriram com a aquisição dos cavalos. Então, os Guaicurú, eles montaram uma espécie de exército de guerrilha baseado em cavalarias móveis que permitiam que eles se deslocassem por amplas distâncias, né? Eles estabeleceram diferentes tipos de aliança com outros povos indígenas, mas duas foram fundamentais. Uma com os Paiaguá, que eram índios canoeiros, que controlavam grande parte dos rios. Então, nas fontes coloniais, por exemplo, é muito comum, quando os bandeirantes estão tentando atravessar determinadas regiões, falar, naquela região é impossível atravessar porque os Paiaguá controlam determinados rios, a gente não tem como subir o rio sem fazer grandes confrontos com os Paiaguás. Então, eles conseguiram estabelecer uma aliança, né, em que eles tinham, na verdade, uma frota naval, né, controlando os rios, e uma cavalaria controlando amplas parcelas do território. E uma aliança, né, econômica, ou socioeconômica, também de parentesco, com os Guaná, tá? E uma relação de dominação, especialmente com outros grupos indígenas, incluindo aí vários grupos classificados como Guarani, né, que eram raptados, escravizados, colocados em relação de servidão. E no caso dos Terena, era se estabelecido uma espécie de sistema tributário, né? Se cobrava tributos agrícolas em troca de proteção político-militar. Então, esse arranjo extremamente complexo, ele perdurou durante muito tempo. Mas para avançar aí nos meus argumentos, já começar a elaborar as minhas considerações finais, o que eu gostaria de indicar? Essa experiência é uma experiência extremamente interessante. Por quê? Porque ao longo de todo o século XIX, né, especialmente entre 1800 e 1860, antes da eclosão da Guerra do Paraguai, essa sobreposição ela não desapareceu, né? Existia ainda a sobreposição de um amplo território indígena, controlado em grande medida ainda por esse próprio sistema político descentralizado. Era uma multiplicidade enorme de lideranças, né? É interessante que, por exemplo, tem uma reunião que acontece, né, numa das fontes lá do governo de província, em que o governador da província reclama, porque ele tinha que receber 35 líderes
indígenas, né? E ele vai fazendo um pouco o cálculo da população, e é extremamente interessante, porque basicamente o número de lideranças que ele tinha que responder correspondia ao número de famílias extensas que existia dentro das terras indígenas naquele momento, sobre administração, né? Sobre relação política com o governo de província. Então, era um problema político muito grande lidar com esse sistema político, e especialmente com a autonomia que esses grupos detinham ainda durante grande parte do século XIX. Um segundo conflito continua a sobreposição interestatal, né? O Paraguai vai herdar em grande medida a reivindicação espanhola e vai continuar reivindicando a soberania sobre grande parte desse estado, sobre grande parcela do território da província de Mato Grosso, né? Então, esse duplo conflito ele permanece, mas o que é mais importante, o processo de construção da soberania do Estado brasileiro nessa região, ele se faz através dessa autonomia indígena, né? Então, eles conseguem garantir uma relação político-social com os povos indígenas da região, especialmente com os Guaná e Guaicuru, né, que vão se estabelecendo como as grandes etnias reconhecidas nesse diálogo com o Estado imperial brasileiro, e que vão estabelecer uma série de relações de reciprocidade, de dependência, também em face do Estado, e vão criando o Estado, né, o Estado colonial, também como uma figura fundamental do seu próprio ordenamento social. Então, essas relações espaciais, nesse momento, elas são relações extremamente complexas. Por quê? Porque, por um lado, você tem relações de sobreposição de territórios, tá, estatais. Você tem relações de sobreposição, num certo sentido também, desses territórios estatais com um território que é efetivamente controlado pelos povos indígenas. Por outro lado, você tem relações dentro desse território indígena de continência. Por quê? Porque esse tratado político firmado pelos povos indígenas, né, especialmente pelos Guaicuru, com o Estado colonial português, e que vai ser mantido depois pelo Estado do Brasil Império, né, ela garante aos brasileiros a possibilidade de estabelecer unidades administrativas coloniais dentro do território indígena. Por outro lado, a política do Estado imperial de aldeamento dos índios, ela não é aceita pelos índios. Então não existiam praticamente aldeamentos de verdade como existiam em outras regiões. O que se chama de aldeamento no Mato Grosso do século XIX são as aldeias indígenas, mas eles dizem que as aldeias não têm missionário que administra. Então, na realidade, não era um aldeamento no sentido estatal do termo. Então, continua existindo ali dentro uma série de relações espaciais em diferentes escalas que expressam justamente essas diferentes relações de poder e que vão produzir uma territorialidade e um processo de territorialização extremamente complexo. E é justamente, e aí eu vou começar a acelerar um pouquinho para poder chegar em algumas considerações sobre o conflito contemporâneo. É justamente a Guerra do Paraguai que vai ser um acontecimento de amplas proporções. Ela vai mudar, obviamente, toda a geopolítica na América do Sul, mas ela vai mudar substancialmente as relações espaciais nessa região. Tá? Por quê? Em primeiro lugar, se delimita definitivamente a fronteira brasileira. Né? Então, o processo de delimitação da fronteira do Estado Nacional nessa região, ela coincide com a vitória na Guerra do Paraguai. Então, assim que o Paraguai é derrotado, o Brasil se apropria de forma definitiva, enquanto Estado Nacional, de todo esse território. Bom, qual é a consequência mais direta desse processo? A partir do momento que se elimina um conflito de sobreposição, um outro conflito vai ganhar destaque,
né? Porque não há mais um conflito de sobreposição da reivindicação do Estado brasileiro com seu Estado vizinho, com o Paraguai. Esse conflito de sobreposição vai ser o conflito de sobreposição com os próprios direitos indígenas, né? Ou com as próprias reivindicações e com a efetividade do controle dos povos indígenas sobre essa região, né? Então, a gente pode dizer que o conflito territorial que existe no Mato Grosso do Sul hoje, ele tem início de forma sistemática e categórica com o término da Guerra do Paraguai, tá? Que aí vai desencadear uma série de outros processos, né? Que eu vou comentar. O primeiro deles é a partir da Guerra do Paraguai que vão se lançar as bases de uma integração comercial sistemática, tá? A Guerra do Paraguai, enfim, essa é uma informação colateral, mas é uma informação importante, ela permitiu uma integração comercial entre vários postos que interessavam a Brasil, Inglaterra e Argentina, né? Ela conseguiu estabelecer um sistema de navegação integrando as bacias do Rio Paraguai, as bacias do Rio da Prata e várias outras bacias hidrográficas estratégicas para esses diferentes países. Se intensificou o comércio, se intensificou a produção agrícola. Os dados de crescimento demográfico nessa região entre 1870 e 1900 e depois entre 1900 e 1930 são extremamente significativos do ponto de vista do crescimento demográfico, da ocupação, da multiplicação do número de municípios, de unidades administrativas, da construção de estruturas logísticas, né? Então, linhas telegráficas, final do século XIX, 1890 mais ou menos em diante, a construção das grandes ferrovias. Então você tem todo um processo de integração desse território dentro de um sistema econômico, criando relações de conectividade desse território do Mato Grosso do Sul com outras grandes regiões do país, por exemplo, como São Paulo e outras regiões no Sudeste, o que vai mostrando que essas relações espaciais elas continuam sendo indicadoras desse processo de transformação social. Mas a Guerra do Paraguai, ela é importante não apenas do ponto de vista da construção dos limites do Estado brasileiro nessa região e da própria percepção do que são as fronteiras do Brasil, né? Então, em grande medida, esse mapa do Brasil que nós temos na nossa mente, que nós somos socializados hoje em dia, ele é um mapa produzido pela guerra. É um mapa produzido pela Guerra no Paraguai. Esse mapa, em grande medida, ele invisibiliza o seu processo de construção. Porque, na realidade, essa fronteira, em especial, ela foi uma fronteira que só foi assegurada em razão das alianças e dos tratados que foram estabelecidos com os povos indígenas da região. Mas essa relação, ela é uma relação que é percebida como central para grande parte dos povos indígenas, especialmente para os Cadiuel, Guaicuru, né, os Cadiuel de hoje em dia, e os Tereno. Por quê? Porque quando começa a Guerra do Paraguai, e aí vou fazer um rápido parêntese, as principais instituições que existiam nessa região, ou instituições destacadas, eram os postos de fronteira do Exército, quase todos eles mantidos nas proximidades, tá, dos grandes aldeamentos indígenas. E aí aldeamento, vamos lá no sentido livre, não é aldeamento no sentido estatal, mas é aldeamento dessas unidades espaciais indígenas, que estavam fora ainda do controle estatal em grande medida. De forma que a principal relação dos povos indígenas dessa região eram com o exército, eram com as tropas de fronteira. Então, o principal foco de diálogo era com o exército. E depois do Tratado de 1791, com o governador da província como representante do poder máximo de Estado. Essa relação com o presidente da província, ela foi traduzida como uma relação de reciprocidade. É bem interessante, né? Você tem vários relatos dos presidentes de província reclamando de como os indígenas exigiam tudo do presidente de província. Presente, implemento agrícola, ferramenta, e iam frequentemente fazer esses pedidos
que ele relata que eram considerados como obrigações. Se ele falasse que não poderia dar, ele já sabia que poderia ter um problema sério de administração, porque poderia resultar em atos de guerra. Então, essa relação com o Estado, ela foi sendo construída progressivamente com uma série de relações de dom e contradom, em certa medida, né? Quer dizer, se esperava que a lealdade que os indígenas tinham, digamos assim, dado para o Estado sob a forma de dom, fosse permanentemente recompensada por uma série de contradões. E durante a Guerra do Paraguai, e aí as fontes não são tão claras, porque não existe um registro documental explícito, pelo menos não que eu tenha localizado até o momento, mas a narrativa indígena é muito categórica. Eles vão, tanto os Terena quanto os Caduel, lutar na Guerra do Paraguai, né? É interessante que quando os paraguaios invadiram o Brasil, em 1864, um dos primeiros municípios que eles invadiram foi o município de Miranda, que foi justamente o município em que eu realizei as minhas pesquisas de doutorado. E nos relatórios do presidente de província, eles indicam, né, o presidente de província indica que não houve resistência nenhuma quando os paraguaios invadiram, a não ser a resistência dos Terena e Caduel. Foram os únicos que pegaram em armas no momento inicial da invasão paraguaia para combater a invasão paraguaia. E que grande parte da população brasileira, de comerciantes, etc., se retirou dos municípios, abandonou as suas propriedades e foi buscar refúgio em outras zonas mais distantes, na capital Campo Grande, capital, né, na época, na capital Cuiabá, se não estou enganado, agora vai me fugir da memória exatamente qual era a capital do estado, mas enfim, se retiram da região e, mais uma vez, esses grupos vão travar uma guerra contra os espanhóis, né? Só que, dentro da narrativa histórica desses grupos, né, e isso é bem plausível, porque, por exemplo, quando você pega Taunay, que é uma das fontes principais para essa região, que foi um militar que participou da Comissão de Engenharia do Exército, tem livros sobre a Guerra do Paraguai, e ele fala de como era frequente que os índios Caduel e Terena viessem para a capital do Império, no caso para o Rio de Janeiro, ter audiências com o imperador durante esse período. Ele não dá nenhum relato dessas audiências, mas ele menciona. Mas de toda forma, esses grupos, eles desenvolveram, né, uma narrativa histórica sobre esse período, em que eles concebem que o seu direito à ocupação das terras que eles ocupam, das terras tradicionalmente ocupadas, foi assegurado por uma promessa do imperador durante a Guerra do Paraguai, né? Então, a concepção de territorialidade dos Terena e dos Caduel passa fundamentalmente pela relação que foi estabelecida com o Estado, né? E que mantém, num certo sentido, um pouco essa relação do dom e contradom firmada pelos tratados, que basicamente foi o seguinte: eles demonstraram e, mais uma vez, deram a lealdade política ao Estado brasileiro no momento da Guerra do Paraguai, e o imperador do Brasil prometeu, como pagamento por essa lealdade durante a guerra, a demarcação e o reconhecimento do direito dos povos indígenas a ocuparem as suas terras. Bom, essa situação, né, de relação complexa de cooperação e antagonismo com o Estado brasileiro, ela permaneceu, né, durante grande parte do século XX, e esse momento vai ser um momento fundador, né, da forma como os povos indígenas dessa região concebem a sua territorialidade. Então, hoje, para concluir, as retomadas, elas têm como grande elemento narrativo da legitimidade da ocupação e da legitimidade da reivindicação indígena para a demarcação territorial exatamente esse episódio, né? O episódio da Guerra do Paraguai, que é concebido pelos grupos indígenas como aquele que assegura em definitivo o direito indígena de reivindicar as terras tradicionais, que é o que eu chamei de mito da dádiva da terra. Quer dizer, em grande medida, né, esse acontecimento histórico e essas relações sociais e espaciais que eu tentei resumir aqui para vocês, elas foram também
traduzidas numa relação de significação, né? Que molda a territorialidade, as territorialidades indígenas, né? Então, a narrativa dos Terena e dos Caduel passa essencialmente pela evocação da Guerra do Paraguai e pela participação histórica, pela lealdade paga pelos indígenas, né, entre aspas, ao Estado brasileiro, e pela dívida que essa lealdade gerou do Estado para com os povos indígenas, né? Então, esse mito, em grande medida, né, que é uma espécie de mito de origem dessas territorialidades, ele está presente, ele é muito encenado, ele é muito falado o tempo todo, em várias situações, em várias circunstâncias, conversas informais, narrativas formais, etc. Mas, por outro lado, ele também é tensionado pela própria experiência, né? Porque, em grande medida, o que esse mito traz? Ele traz uma espécie de expectativa, né, que o Estado pague a sua dívida, pague o seu dom, né, ou o seu contradom em relação a esse dom dado pelos povos indígenas, que foi essa lealdade ao Brasil no processo de formação do Estado Nacional, com o reconhecimento do direito indígena. Por outro lado, né, as retomadas de terra, as ações de retomada, que são ocupações de terra, né, realizadas pelos indígenas para se reapropriarem de parcelas do território tradicionalmente reivindicado, né, do território tradicional reivindicado. Essas ações de retomada, elas são uma ruptura com essa estrutura cognitiva, com essa estrutura, entre aspas, do próprio mito. Por quê? Porque elas, em grande medida, já rompem com essa expectativa. Então, mas por outro lado, continua uma permanente evocação dessa legitimidade, dessa mesma narrativa. Então, a experiência das retomadas como experiências de ação política autônoma contemporânea, elas são ao mesmo tempo uma espécie de reafirmação e de ruptura em relação a isso que eu estou chamando de mito da dádiva da terra, ou seja, são significações que continuam permeando as relações sociais, mas que não explicam e não esgotam de forma absoluta a própria experiência. Sob certo aspecto, essa experiência é uma negação crítica dessa própria relação de significação, dessa própria bagagem sociocultural ou cultural que foi construída historicamente. Então, para concluir, eu acho que o que é fundamental? Quando nós analisamos as relações espaciais e as relações espaciais, o processo de territorialização, desterritorialização, com relações sociais e com relações de poder e significação, nós podemos ver que existe um processo altamente dinâmico de conversão de espaço em tempo, ou seja, território também é história, né? O território é essencialmente história, né? Mas esse processo de territorialização também é um processo de geração de significações, né? Existe uma dimensão simbólica que é produzida por esse processo de territorialização, tá? O processo de construção das fronteiras entre Brasil e, por exemplo, Paraguai, gerou significações para os povos indígenas que participaram desse processo, significações culturais para esses povos indígenas, né? O que não significa que essas significações sejam suficientes para compreender e explicar todas as expressões, seja da sua própria territorialidade, seja da sua ação social e política. E, por fim, esse relato que eu tentei trazer para vocês, ele ajuda a tensionar a própria historiografia oficial. Por quê? Porque esse Estado-nação, que é o Brasil, que se apresenta normalmente como construído de forma definitiva, que reivindica a sua anterioridade e memorialidade, ele, na realidade, é um Estado que vem definindo as suas fronteiras de forma muito irregular e paulatina, e recente em grande medida. Nessa situação específica, ele dependeu fundamentalmente de uma ocupação e de uma relação de aliança e reciprocidade simétrica e assimétrica com os povos indígenas da região. Em grande medida, os povos indígenas funcionavam, entre aspas, como uma espécie de embaixadores, né, desse sistema, desse Estado Nacional em processo de formação. E, por fim,
esse processo de territorialização, ele é um processo que é essencialmente conflituoso, ou seja, esses conflitos de sobreposição das relações de adjacência, de continência, eles não se resolvem de forma permanente, absoluta, né? Existe ainda um conflito latente, né? E no caso do Mato Grosso do Sul, até um conflito efetivamente candente, ou seja, explícito, né? Entre diferentes alternativas de organização social e territorial e que estão expressos de forma sistemática e extremamente dramática pelos processos de mobilização e reivindicação territorial dos povos indígenas. Bom, é isso, gente. Obrigado.